Boa noite. Eu sempre brinco e vou falar de novo. A espiritualidade acabou de dar boa noite, mas eu estou vendo encarnado. Então a gente vai representar. Eu vou sentar de novo, vou levantar e dar um boa noite aí, tá bom? Vou sentar, hein? Ô William, anuncia aí, por favor. Conosco, nosso irmão Fernando. Então tá bom. Boa noite! Boa noite! Agora sim eu estou no centro do caminho de luz de verdade. Que alegria de voltar a essa casa maravilhosa. Que maravilha estar aqui reunido com tantos irmãos. E geralmente eu faço esse movimento de agradecer a vocês que vêm até aqui no final. Mas eu vou fazer isso agora. Porque eu sei o quão é difícil a gente se deslocar das nossas casas, vir até aqui, 30 minutos, ouvindo alguém falar. A gente vem buscar algo sim, mas muitas vezes é difícil chegar. E por que eu estou agradecendo vocês? Porque vocês me fazem estar na presença do Mestre. E isso não é tese minha, foi ele que disse. Quando 2 ou mais estiver reunido em meu nome, lá eu estarei presente. Então hoje nós vamos conversar sobre o Evangelho, sobre os ensinamentos do Cristo e com a presença dele, que eu tenho certeza que todos nós estamos vibrando em direção do bem. Nós vamos falar sobre a causa das aflições. Quem daqui não tem aflição hoje, hein? Quem não tem, levanta a mão, por favor. Ufa! Pensei que eu ia ter que pedir para alguém se retirar educadamente, né? Todos nós temos aflições, né? Todos nós hoje temos algo que a gente precisa resolver conosco mesmo. E é um tema muito desafiador, mas muito agradável de a gente conversar. Mas claro que em companhia ao estudo eu trago o meu violão. Que a gente acredita que a arte espírita, a música, ela transforma. E para que a gente possa lidar com as aflições, a gente precisa mudar algumas das nossas atitudes e desenvolver algumas virtudes. Então aqui vocês vão começar desenvolvendo a paciência em me ouvir cantar, e eu daqui a algumas encarnações eu aprendo, eu prometo. Mas não faça que meu canto seja uma aflição, tá bom? Que a gente possa realmente trazer a música para dentro dos nossos corações, que a gente possa trabalhar ela, sua letra, sua melodia, para que a gente possa curar aquela ferida que está dentro do nosso coração. Nós vamos começar com uma canção que ela se chama Justiça e Fé. Então aqui hoje eu vou fazer um convite. Como todo mundo tem aflição, porque ninguém levantou a mão, não vale levantar agora, nós vamos pensar naquela nossa maior aflição da atualidade. Seja um problema dentro do nosso lar, seja uma dificuldade com uma enfermidade, seja um problema emocional. Vamos viajar através da música e curar essa mazela. Se nós não conseguimos ver a cura, vamos pedir orientação, para que Ele nos mostre através da canção, através da espiritualidade, alguma solução. Trazias um coração repleto de esperança, traçavas tantos planos de alegria e os sonhos adornavam-te os dias. E aí vem o temporal e o futuro trouxe a dor, a lágrima, a tristeza e a solidão. Voltaste com os olhos para o céu, como a indagar, porque rolaram pelo chão teus sonhos e todos os teus planos de felicidade. Chora.
Amigo, ninguém semeia dor e colhe paz. E hoje tens o que plantaste lá para trás, mas o amanhã está em tuas mãos. Persistas, acenda a tua luz, mesmo que doa, e segue a direção do amor mais puro, e assim verás teus sonhos germinando no futuro. Amigo, ninguém semeia dor e colhe paz. E hoje tens o que plantaste lá para trás, mas o amanhã está em tuas mãos. Persistas, acenda a tua luz, mesmo que doa, e segue a direção do amor mais puro, e assim verás teus sonhos germinando no futuro. Amigo, tá todo mundo de volta? Eu, pelo menos, viajei bastante. E a gente falar sobre a causa das aflições é sim entender que ninguém semeia dor e colhe paz, né? É a gente saber que tudo que hoje nós vivemos e todos aqueles desafios que nós passamos e as aflições que a nós vêm de encontro é sim fruto de um plantio que nós mesmos fizemos. Mas me surgiu algumas questões, eu sempre trago essas questões para compartilhar com vocês. E uma delas é: o quanto das minhas aflições são fruto das nossas escolhas? A gente já parou para pensar o quanto do que nos acontece no dia a dia é fruto do que nós escolhemos? Quantos delas é colheita de um plantio muitas vezes mal feito? E aí, claro, eu sempre digo que não nos cabe aqui fazer apresentações totalmente sofisticadas e falar palavras difíceis e trazer citações estrondosas, se não falar do nosso dia a dia. Porque as aflições estão dos nossos lados, estão nos nossos convívios. As aflições estão dentro do nosso lar. E aí, se a gente tem ciência que elas são fruto de um plantio muitas vezes equivocado, nós estamos aprendendo com essas nossas decisões equivocadas. Nós estamos olhando para aquelas dificuldades que vêm até nós, essas aflições, e tentando entender como ela surgiu. A dificuldade, por exemplo, com o filho dentro de casa, seja ele por um vício, seja ele por um mau comportamento, seja por uma aprovação que talvez a gente nem entenda direito, e nós vamos falar sobre isso aqui. Muitas vezes a relação com um irmão que é meio estridente, que é meio difícil, a dificuldade de lidar com algumas pessoas ou outras situações, ou as aflições conosco mesmo. Nós estamos aprendendo com tudo isso e tentando fazer diferente para seguir em frente? E tudo isso, todas essas aflições, estão dentro do nosso livre-arbítrio, que é a oportunidade de a gente escolher.
Escolher bem ou escolher mal? E é interessante que a gente reflita sobre isso. Uma outra pergunta que me veio muito à cabeça é: o que Jesus espera de mim nesse momento difícil? Será que você já parou também para refletir? Todos nós viemos aqui buscar algo. Isso é fato. E eu faço uma promessa a vocês. Todos vocês vão receber o que vieram buscar. Talvez não compreendam da maneira que queiram compreender. Mas todos nós vamos receber o que é de mérito nosso. E vamos sair diferente daqui. Mas como é que ele agiria no meu lugar? Como é que ele agiria no seu lugar diante de uma aflição? Será que ele reclamaria? Ou será que ele acharia que a vida é injusta com ele? Ou brigaria com Deus? Quem daqui já discutiu com Deus? Eu, particularmente, inúmeras vezes. Como assim comigo? Eu vou na casa espírita, eu faço evangelho no lar, eu trabalho com a juventude. Por que comigo? E muitas vezes a gente se questiona. E aí o momento é de parar, analisar e recalcular a rota. Voltar para o trilho. Entender por que dessas aflições em nossas vidas e fazer diferente. E o Evangelho nos mostra isso. E uma última pergunta que me veio muito ao coração é que se eu estou sendo grato pelo que eu tenho, apesar das dores. Será que independente das nossas dores e das nossas dificuldades, nós estamos agradecendo que nós temos a oportunidade de enxergá-la e fazer diferente? A gente está enxergando a possibilidade de sim, nós lidarmos com isso de forma um pouco mais esclarecida e poder fazer diferente a todo amanhecer? Eu brinco muito que toda vida que a gente dormir e for dada a oportunidade de a gente ver o dia novamente, ali é a chance de a gente lidar mais ainda com as nossas dores. É mais uma oportunidade. E eu sei que muitos podem estar pensando assim, ó, poxa, foi lá falar de causa das aflições, só está falando de mudança, de mudança. E eu acredito que muitas vezes quem sobe aqui fala a mesma coisa. Mas é que a gente precisa entender e a gente não entendeu ainda. Essa mudança de dentro da gente, de dentro para fora. Mas enfim, eu vendo alguns materiais, eu ouvi uma entrevista de um cientista muito renomado no ramo dele, inteligentíssimo, e nessa entrevista ele dizia que ele era ateu. Ele falava que ele não acredita em Deus, mas ele não falava isso de uma forma pejorativa. Ele não falava assim de uma forma criticando as religiões. Era como se fosse um desabafo. E ele dizia que ele não acreditava em Deus porque ele não sabia por que Deus não explicava a dor que ele passou. Ele não sabia o porquê de acreditar em Deus se ele não consegue explicar a dor ou certas dores que ele passou na vida. E na verdade, essa dúvida dele talvez não seja só dele. Talvez seja a maior dúvida de todo o universo. Porque quem passa por uma dor forte, uma experiência dolorosa, uma aflição, uma perda, muitas vezes duvida.
Muitas vezes tem até uma crise de fé, né? De não acreditar. Mas aí em 1857, Kardec é convidado a codificar a nossa doutrina. Porque eu não sei se para vocês faz sentido. Às vezes confundem, né? Como é que um pode receber um pouquinho mais de felicidade, outros podem receber um pouquinho mais de dor? Como é que aquele que talvez não seja tão honesto que nem eu, não acontece nada com ele? Mas comigo que estou ali, como diz os gaúchos, peleando, né? Lutando. Sempre estou passando por um sofrimento. E lá em 18 de abril de 1857, Kardec trouxe o Livro dos Espíritos e outras obras que foram decorridas do Livro dos Espíritos. E para mim, hoje, a mais importante, no meu caso, e não sei se é o de vocês, é o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque ali ele trabalha todas as mazelas morais. Assim como eu perguntei antes, eu pergunto agora: alguém aqui está sem nenhuma mazela moral? Ufa, de novo. Que bom. Porque todos nós ainda precisamos melhorar em algum quesito. Moralmente. E lá no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, ele nos diz assim, ó: muitas aflições são fruto direto do nosso livre-arbítrio mal utilizado. A gente ainda utiliza muito mal o nosso poder de escolha. E claro, nós vamos falar um pouquinho mais disso daqui a pouco. Antes eu vou trazer uma outra canção, que é uma composição de um colega nosso, que eu acho muito pertinente para esse momento, que é a gente não perder as esperanças diante da dificuldade. E a gente não perder a calma diante da dificuldade. E a gente ter a ciência que um novo dia vai acontecer. Calma, acalma essa alma, segue esse pranto, respira enquanto a dor persistir. Veja, existe beleza, mesmo quando a vida está dolorida, ela deve seguir. Mesmo quando tudo parece ir mal, as coisas confusas como um temporal, não perca a esperança que vai melhorar, pois um novo dia o sol volta a brilhar. Não deixe que nada leve a desistir. Mantenha tua fé e volte a sorrir. Existe uma força dentro do teu ser que faz todo o medo desaparecer. Por isso, calma,
acalma essa alma, seca esse pranto, respira enquanto a dor persistir. Veja, existe beleza, mesmo quando a vida está dolorida, ela deve seguir. Mesmo quando tudo parece ir mal, as coisas confusas como um temporal, mantenha a esperança que vai melhorar, pois um novo dia o sol volta a brilhar. Não deixe que nada leve a desistir, mantenha sua fé e volte a sorrir. Existe uma força dentro do teu ser que faz todo o medo desaparecer. Por isso, calma. E quantas vezes a gente precisa acalmar nossas almas, né? Quando estamos passando por uma tribulação, quantas vezes a gente pensa em desistir em meio a um turbilhão. Mas aí Kardec nos faz refletir junto com a espiritualidade no capítulo 5, dizendo mais ou menos que muitas vezes nós reclamamos de uma enfermidade, por exemplo, no nosso corpo físico, mas não nos fizemos a seguinte pergunta: será que nós cuidamos dele com carinho? Será que você hoje tem a ciência que fez tudo corretamente para que o seu corpo não sofresse nenhum tipo de dano? E quando a gente passa por uma dificuldade emocional, será que nós cuidamos das nossas emoções? Naquele momento realmente de desafio, será que nós exercemos o perdão ou fomos egoístas? Será que nós exercemos a tolerância ou fomos orgulhosos? Será que nós agimos com calma ou nós fomos impulsivos? São perguntas que a gente pode refletir sobre as nossas causas. São perguntas que a gente pode trazer para dentro do nosso coração e nos fazer todos os dias. E mudar o porquê que está acontecendo comigo para que está acontecendo comigo. E aí nós viemos para um outro tipo de aflição, que é aquelas que a gente muitas vezes não encontra causa na atualidade. Como explicar muitas vezes receber um filho recém-nascido com uma doença? Como explicar algumas dificuldades que vêm ao nosso encontro que aparentemente não existe causa nessa vida? E a gente se questiona por que está acontecendo conosco. E vem a beleza da reencarnação. A reencarnação que permite que a gente nos reajuste através das nossas aflições, através dos nossos acontecimentos, através dos nossos relacionamentos. Então a gente olha para dentro do nosso lar e no momento de turbulência temos raiva, às vezes rancor,
ressentimento. Mas ali está sendo trabalhado algo muito maior que isso. Está sendo trabalhada a sua evolução, o seu melhoramento. Então aqui eu vou fazer um pedido para vocês. Diante de um momento de desafio dentro do nosso lar, vamos pensar um pouco mais. Vamos agir um pouco mais com tolerância, um pouco mais com amor. E aí a gente pode pensar, é pelo outro? Também, mas por nós mesmos. Lembra que toda vida que tu olhar para o teu próximo, seja dentro da tua casa, seja na casa espírita, seja na rua, que você agir com uma atitude de amor, de paciência, de tolerância, não é só por ele que você está fazendo. É principalmente por você. É principalmente para que você possa seguir um pouquinho mais à frente com o propósito que você veio à Terra. A gente veio evoluir. Confesso a vocês que uns estão mais evoluídos que outros. Olha o William, a Rita, olha eu, eles estão bem mais evoluídos do que eu. E a gente precisa entender que nós viemos aqui não foi para ser vendedor, não foi para ser empresário, jogador de futebol, não foi para isso. Nós viemos para nos melhorar. Nós viemos para evoluir. E enquanto a gente não tiver essa ciência, vai estar acontecendo muitas aflições na nossa vida. Nós ainda vamos continuar sendo muito orgulhosos, egoístas, avarentos, coléricos. Aí a pergunta é, você quer ser assim? Eu não quero. E por isso que eu me desafio todos os dias ao levantar, a olhar para mim e entender o que eu preciso melhorar, e aí é uma lista grande. E devagarinho a gente vai melhorar. Em todas as minhas conversas, geralmente eu trago o exemplo de Paulo de Tarso, que para mim é um dos maiores exemplos de abnegação e de mudança de conduta. Todo mundo conhece Paulo de Tarso aí? Quem conhece, levanta a mão. Eu sempre digo que isso aqui não é porque eu quero saber quem conhece, é para ninguém dormir. Já está acabando. Paulo de Tarso era aquele homem bonito, orgulhoso, vaidoso, detentor de uma inteligência incrível, dominava todas as leis da época e saía a caçar cristãos. E na estrada de Damasco ele viu Jesus. Lá, aquele homem materialmente bonito, vaidoso, orgulhoso, se caiu de joelhos e começou a chorar copiosamente. E disse, Senhor, o que queres que eu faça? Cristo não disse nada a ele. A única coisa foi, vá e abra os olhos, mas para que você veja eu vou te deixar cego. E Paulo ficou 3 dias cego. No terceiro dia, quem foi restituir a visão dele? Ananias, aquele que ele ia prender em Jerusalém. Olha aí o relacionamento, olha a pedagogia do Cristo. Paulo ia prender Ananias e Ananias restituiu a visão de Paulo. E a partir daquele momento virou-se Saulo, o apóstolo dos gentios. E para que a gente possa finalizar, eu vou deixar uma pergunta para vocês levar no coração de vocês. Quantas vezes no nosso dia a dia a gente é Paulo e quantas vezes a gente é Saulo? Reflitamos, de verdade.
Ou melhor, quantas vezes do nosso dia a gente quer ser Paulo ou quantas vezes a gente quer ser Saulo? Porque se nós quisermos, nós conseguimos ser bem melhor do que ontem. Amanhã bem melhor do que hoje. É só fazer a nossa mudança interior. Então, para que a gente possa finalizar, eu vou fazer uma música. Essa música eu gosto muito e eu acredito que todo mundo conheça. E quem puder me ajudar a cantar, eu vou ficar bem feliz. Então eu quero agradecer novamente a todos, a casa em especial por me receber mais uma vez. Agradecer a paciência de todos. E eu sempre brinco que aqui é uma conversa e não é uma palestra. Porque a gente vem tentando trazer a mensagem que a espiritualidade nos trouxe. E vocês nos doam tanto carinho e amor com os olhares, com a paciência, com os sorrisos. Então que a gente possa voltar às nossas casas bem abastecido de amor em nossos corações. Que a gente possa voltar para casa pensando em fazer diferente do que a gente chegou. Que a gente leve todo o amor e carinho que a espiritualidade trouxe na noite de hoje. Senhor, fazei instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. E onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. E onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Obrigado, gente. Boa noite.